Gente, esse é o meu primeiro podcast e eu não poderia ter convidado outra pessoa senão a Fernanda Pompeu, e vocês já já vão saber por quê, tá? Ela foi muito importante no meu livro e esse podcast vai ser muito especial porque ontem eu tive meu livro impresso nas minhas mãos. Esse livro eu fiz o ano passado e ele estava em e-book, mas todo mundo que me segue sabe que eu prefiro sempre o livro impresso, e as minhas seguidoras também, na sua maior parte, também preferem o livro impresso. Então, é muito legal que ele tenha ficado pronto ontem, acho que é uma coisa até divina, né, de ter acontecido, e hoje eu vou estar aqui com a Fernanda falando dele, falando sobre escrita também e leitura, tá bom? É a Fernanda. Fernanda pode se apresentar aí um pouquinho aí para a gente. Então, Deise, bom, eu sou a Fernanda Pompeu, eu sou escritora e também mentora, né? Mentora de autoras dedicadas, como a Deise, né? É, E eu fico particularmente feliz, né, com esse livro, com esse resultado, porque eu tive o privilégio de acompanhar o processo de escrita da Daisy, e, e isso é uma emoção, né? Eu senti o quanto que ela queria, na verdade, se conectar, né? Fazer a conexão com o leitor. vou contar um pouquinho, então, por que o livro, tá? Quem me segue sabe, eu me dediquei 35 anos à moda, e quando eu resolvi mudar o ciclo, eu resolvi planejando. Eu planejei, foi um ano fazendo essa transição, né? Eu conversei com todos os meus funcionários, a gente teve uma conversa, eu falei, olha, daqui a um ano eu não vou estar mais nessa área, eu vou estar seguindo um outro caminho. E aí a gente fez aquele fechamento de uma forma muito legal, muito boa. Eu saí da moda dignamente. Então, eu resolvi que eu precisava fechar esse ciclo com alguma coisa, e eu fiz o livro. Nesse livro, que se chama Costurando Minha História, eu conto a minha trajetória, eu conto meus fracassos, que foram muitos, e os meus sucessos, que também Foram foram muitos. muitos. Mas eu conto tudo. E para quem quer se inspirar, quer empreender em qualquer outra área, não precisa ser na moda, na confecção, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Quando eu conheci a Fernanda, eu não conheci através do livro, eu conheci a Fernanda através de um amigo, e o que eu queria era começar a escrever. Eu sabia que o meu ciclo ia ser diferente, ia ser da leitura e ia ser da escrita. E eu sempre gostei de escrever, mas estava parada, eu trabalhava 35 anos totalmente numa outra área. Então, eu fiz um blog. E nesse blog a gente começou a ter uma mentoria semanal, né? Você quer contar como é que foi esse blog? É. Primeiro, eu acho que uma coisa interessante, né, que tem aqui com a Daisy é que ela foi escalando, né? Ela foi escalando. Quando eu a conheci exatamente, a demanda dela era, ela já tinha feito esse blog e ela queria pô-lo no ar, queria ver como que ela ia fazer as divisões de postagens, a conversa era essa. E, de fato, isso foi feito, né? O blog foi criado, ele está no ar, mas qual foi? Não foi uma surpresa, mas qual foi o interessante da história? Que no momento seguinte, a Deise falou: Olha, mas agora eu quero escrever um livro. Quero escrever um livro contando a minha história na moda, que se mistura também com a história de vida dela, evidentemente. E eu sei que não era para dizer isso aqui, mas ela já está bolando um livro de contos, Ah, né? é Na verdade. sequência desse livro que está sendo apresentado. É. Então, quando a gente começou com o blog, eu nem imaginava que eu ia fechar a confecção, porque as minhas transformações são assim
Eu resolvo num dia, no outro dia eu já estou fazendo. E eu sou em toda a área eu fiz isso. A minha primeira formação foi fono e eu, me transformei na moda de repente, para susto de todo mundo, principalmente do meu pai e da minha mãe, e trabalhei na moda e a hora que eu resolvi, vou trabalhar numa outra coisa também foi de repente. Eh, Sobre o impresso e o digital, eu tinha já o e-book, né, ele tinha sido já vendido, mas eu não estava satisfeita, precisava do impresso, então ele vai acontecer e a gente vai fazer o lançamento o mês que vem. Fernanda, vamos falar um pouco, dessa vontade de escrever, que Vamos. acontece nas pessoas, como é que é isso? Bom, eu acho que vou falar um pouquinho, mas eu acho que o que vai interessar para as pessoas é você contar como que essa vontade se manifestou em você, É. se manifesta em você, né. Mas, assim, de maneira geral, né, eu acho que a palavra é essa mesmo, só esc a primeira coisa que a gente precisa para escrever é ter a vontade de escrever, né, isso não é universal. Tem pessoas que não têm essa vontade, então não é com elas que a gente vai conversar. A primeira é a vontade, mas a vontade, ela precisa de quê? Ela precisa de uma consistência. Eu tenho vontade, e aí eu tenho que começar a escrever. Aí eu escrevo, aí o quê? Eu vou publicar, vou distribuir, ou seja, como se fosse imagino sempre um trenzinho, são os vagões. A locomotiva é a escrita, mas tem os vagõezinhos, que é toda a cadeia de São trabalho que várias você etapas, né? as etapas que você vai ter que realizar. Mas isso pode ser muito prazeroso, É. né, pode ser muito gostoso, porque falando assim, as pessoas podem pensar: "Ai, nossa, isso vai dar um trabalho enorme", mas é um trabalho que é envolto em muito prazer. Por quê? Porque eu volto a dizer, escrever é a busca da conexão. É para isso que a gente escreve, porque a gente está atrás de conexão. É. Quando você fala sempre de escrita e você fala do descanso daquilo que escreveu. Isso é uma coisa que me falta. Eu escrevo e já quero publicar, eu já escrevo e a revisão para mim não sei se eu posso dizer que é dolorosa, mas ela é esquisita, mas é importante, né, o descanso. O descanso e o reler depois do que você escreveu, né. É importante, até tem uma expressão que eu gosto que é como se você, colocasse o texto de molho, sabe assim? Hum, Sabe quando você põe uma roupa de molho, né, que é, né, pra depois você tira e você vai lavá-la, não é isso? isso. Mas ela ficou antes de molho. E isso funciona também com o que a gente escreve, né, que é uma maneira de: "Vou me distanciar um pouco disso", né, "Vou me distanciar um pouco do que eu fiz", e aí quando você retoma isso, quando você tira, vamos dizer, esse livro do molho, você já tem um olhar, mais maduro, né, em geral, tá, em geral, mais, alargado, um olhar mais largo, né. É, eu tenho essa dificuldade, porque quando eu releio, eu já quero mudar. "Ah, não era desse jeito que eu escreveria", então eu prefiro logo ter publicado. Para mim é difícil reler sem mudar, né, e é uma coisa É, aí tem um escritor que chama Alfonso Reis, que eu adoro, é um escritor mexicano, se eu não me engano, mexicano, é. E ele tem uma frase que ele diz assim: "Um escritor pode ser ruim ao escrever, mas tem que ser bom ao revisar". ah, Então acho que isso é uma coisa que eu sempre entendi, né, no primeiro porque a tendência é quando a gente vai naquele primeiro momento, naquela primeira versão, a gente tem mistura, a gente tem uma emoção ali, tem né, a coisa está indo, como uma água, assim, fluindo, fluindo, fluindo. E tem um segundo momento que de repente você vai se debruçar sobre aquela, vamos dizer, aquela fluência,
e olhar direitinho, né? Será que eu tiro isso? Será que eu tiro, né? Agora, veja bem, isso são métodos, Daisy, não é igual para todo mundo. É verdade. Não é igual para Mas eu todo acho que eu mundo. tenho que aprender a rever. Tenho que aprender. Mas entendeu? Não é igual. Porque também tem que ter uma coisa que tem que tomar, que é tem uma síndrome ao contrário disso, que é a do perfeccionismo. Nunca está pronto. Que é a ideia de que, entendeu? Eu vou escrever, aí eu vou reler, e eu vou mexer. Ah, mas agora deixa eu reler de novo, aí você vai reler de novo, e às vezes você perde o próprio livro. Quase que você vai para outra história. Hum, Então, sabe, a elaboração excessiva, ela também tira o frescor. é. Vamos falar um pouquinho da mentoria, como é que foi, para alguém que talvez esteja interessado, né? Como é que você faz essa mentoria? O que, que é essa mentoria? Que às vezes a gente fala, ah, é uma mentoria de escrita. Ah, mas a maioria nem sei o que, que é isso. De repente vai ser uma coisa que vai interessar aí Tá bom, alguém. tá bom. A mentoria é o seguinte, né? Ela, para mim, isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que quando as pessoas dizem eu quero escrever, eu sempre digo, mostre alguma coisa para mim. Esse é o ponto de partida. Então, não é teórica, não é, olha só, vamos ver esse texto, nada contra, tá? Esse outro método, estou contando do meu. Não Isso. é assim, vamos ver esse texto do Guimarães Rosa, vamos ver esse conto, vamos ver esse romance do Graciliano Ramos, vamos ver não sei o quê, da Clarice Lispector, né? E aí, a partir daí, a gente começa a conversar e faz alguns exercícios. Não, eu não gosto que seja assim, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que quando a pessoa quer escrever, ela vai lá, ela escreve, seja que texto for, e aí ela traz esse texto e a gente conversa a partir do que ela está fazendo. A É, partir, né? Foi como foi como foi. aconteceu com você. Então, não é, eu nunca falei para a Deise assim, Deise, vamos agora ver, vamos ler fulano, vamos olhar esse texto. Não. Não, foi sempre assim, Deise, o que que você fez? Foi a partir da minha escrita mesmo, né? Porque eu acredito nisso. É. Porque eu acredito que cada um tem uma escrita. Né? Cada um tem um jeito e todo mundo tem que ter a oportunidade de mostrar esse jeito, né? De ser, de pensar. É, é isso mesmo. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente escreve e não tem coragem, ou de mostrar, ou de publicar, porque escrever, eu acho que é se expor, né? De alguma forma, você se expõe. Aquilo que você escreveu, você está no teu coração, é uma coisa que você queria dizer para alguém. E se expor não é fácil, né? O que, que você diria para a pessoa que escreve e não mostra, e não publica? Não, mas desse, eu acho que você é a pessoa perfeita para fazer, para dar essa resposta, né? Mas eu sou muito exposta. Né? Você fez isso, né? É assim, é uma pergunta que eu acho que cada uma e cada um pode fazer, que é assim, para que eu estou escrevendo, né? Eu sempre penso, puxa, se você vai escrever para pôr dentro da sua gaveta, eu acho uma coisa meio sem graça, né? Assim, o quê? Ou talvez muito adolescente, lembra? Os adolescentes, pelo menos Os da minha diários. época, eles tinham diário, inclusive as meninas, principalmente, trancavam com um cadeadinho para a mãe, para ninguém ver Isso está na moda aquilo. agora, viu? Pronto. Os cadeadinhos. Mas porque é uma coisa do ser adolescente, né? Eu tenho segredos, eu expresso esses segredos, mas eu escondo esses segredos. E o publicar é o contrário disso, né? O publicar é, como você mesmo disse, é se expor. Mas esse expor, não você, por exemplo, que fez isso, você recebeu algo agressivo? Não, não, Alguém não, jogou pedra? Alguém te ameaçou? não, 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 né? não. Às vezes tem alguns comentários no blog, alguma coisa que alguém que confirma alguma ideia, mas nada
nenhuma contestação, nenhuma coisa agressiva, nunca, nunca. Pois bem, é o que eu digo assim, não As é pessoas um medo, mas um medo que não tem muita justa, é um medo, é, então tem que ser respeitado, porque medo é medo, mas ele não tem muita lógica, muita justificativa, né? E depois é o seguinte, a gente tem que aprender também que a gente não vai agradar todo mundo, isso não existe. Né? Tem gente que diz, inclusive, Daisy, que a gente começa a ficar famoso quando pessoas não gostam do que a gente faz. ah, Essa é uma métrica. é, Porque, né? Porque você sempre vai ter. Tá bom, todo mundo gostou, mas quando também tiver alguém que vai dizer: esse livro é uma droga, há quem diga que aí começou o sucesso. pois é, Então, sabe, é uma coisa, não tem que ter medo. E, na minha maneira de ver, você, a ideia é faça o seu trabalho, ponha o seu trabalho disponível, porque senão ninguém vai ver o seu trabalho. Ele não pode estar dentro da gaveta, como você está fazendo aqui. Faça a coisa certa, faça o seu trabalho, e aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver, é verdade. vamos. Você É, entendeu? é. Mas Essa semana eu vi um filme que era best-sellers A Última Turnê, e é justamente sobre isso, é sobre um escritor rabugento, ele não gosta de nada, ele não quer editar, e a editora vai atrás dele, porque é a forma que ela vai colocar a editora possível de acontecer, e é uma história muito legal. Quem puder assistir, é um filme muito bom. Best-sellers, A Última Turnê. É com Michael Caine. e tá onde? Tá Tá no no. Prime Video Ah, e tá no Telecine Touch. mas Aí, no aí Prime também. no Prime também. Legal, legal. Muito legal esse filme. E fala mesmo sobre isso. Bom, eu acho que escrever, como tudo, é prática, né? A gente precisa ter a constância. É como eu falo sempre no clube de leitura, que eu tenho um clube de leitura, gente. Quem quiser, vai me seguindo, que um dia entra. É, eu falo, constância é o principal. Se você tiver um compromisso de ler todos os dias um pouquinho, você vai adquirir o hábito. Se você não tiver compromisso, não se dispuser a ter uma parte do seu dia para isso, nunca vai conseguir o hábito. Isso é uma coisa que adquirir o hábito precisa ter a vontade. Para escrever é a mesma coisa. A prática de escrever é escrever sempre. E a gente tem um grupo que é muito legal, que chama Tapioca Encantada. E você pode falar dele aí, que ele é muito legal, ele é provocativo, ele é semanal. Então fala um pouquinho aí. O Tapioca Encantada, é o nome, né? Acontece pelo WhatsApp. E qual é a proposta? Semanalmente, aquele grupo de pessoas, né, de escritoras, a partir de um desafio, que normalmente é um desafio que eu faço a proposta dele, que é uma frase, as participantes então escrevem, são textos curtos, e aí há comentários, né, entre quem participa, e eu faço devolutivas, né? Eu ponho o boné da leitora, vou lá e faço as devolutivas, que são comentários, né? Que as pessoas podem, inclusive, conversar sobre esses comentários ou não. E o que eu percebo? Eu percebo o progresso, gente. Sei que a palavra é antiga, né? Progresso, mas isso existe. E aí eu quero aproveitar, Daisy, assim, e dizer o seguinte: a gente melhora na escrita assim. A Daisy tem toda a razão. Número um, tem que virar prática, tem que ser algo, de preferência, faça todo dia. Não dá para fazer todo dia? Então faça uma vez por semana, mas faça. Porque esta melhora, ela existe, mas ela é pequenininha, tá? Ninguém, escrevi o ano passado inteiro e esse ano eu agora estou muito boa e muito satisfeita. Não é assim, tá? É um crescimento pequenininho, aliás, como todos. Outro dia eu ouvi um cara falar, gostei muito, que ele fala de, imagine que você pode melhorar sempre 1%. Então, de um texto para outro, que tal melhorar 1%? Não é 10, não é 20, é 1%.
Porque aí é uma lógica. Se você for melhorando a cada vez 1%, vai chegar uma hora que você pode chegar nos 80%. Eu gostei muito dessa definição, porque eu acho que ela é real. É real. É verdade. Ela é real, o resto é Mas meio tudo é ilusão. praticar mesmo. Praticar, exercitar, E ir tá melhorando pontinho a todo dia. pontinho. E a gente mesmo escrevendo percebe isso, né? Percebe. Tanto é que quando a gente relê, a gente já quer melhorar um pouquinho o texto, né? Eu vi na tua postagem no Instagram, a Fernanda está no Instagram, @Fernanda Pompeu Digital. Quem quer seguir ela, por favor, vai lá que vale muito a pena. É muito legal o Instagram dela. E ela escreveu uma coisa que eu gostaria que ela comentasse. Escrever é vertigem organizada. Isso aí me intrigou e eu quero que você fale um pouquinho. É, porque aí é uma convicção minha, né? Que eu acho que a vida é o caos, né? A vida é É, caos. E viver é caos, o mundo é caótico, a vida é caótica, né? E, e quando a gente escreve, eu acho que é uma tentativa de organizar esse caos. É um momento que a gente diz, como é que eu organizo isso aqui? Né? Como é que eu... Então, quando eu escrevi A Vertigem, como é que é? Escrever é vertigem organizada. Organizada, porque é uma vertigem. É um momento, né? Quando você se expressa, você também tem um momento de, eu pus tudo aqui. Mas você faz isso de forma organizada. O que eu quis dizer é, não é um delírio pelo delírio, não é papo de bêbado. É, Todo respeito, aqui é uns bêbados, mas não é a conversa, entendeu? É algo que tem uma estrutura, e isso tem a ver com a própria escrita, com a própria tem que ter um linguagem. início, tem que ter um meio, tem que ter uma conclusão, Exatamente. né? Aliás, isso a gente sempre tem que lembrar aí. Tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. É, Não, como legal. diz o Godard, aproveitando aqui, né? Que morreu, acho que esse ano, né? Aquele cineasta maravilhoso, francês, o Godard falava, é verdade, tem que ter começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, mas que eles têm que estar lá, tem que estar o começo, o meio e o fim. Deise, eu vou te interromper, porque eu acho que você está falando pouco Então tá bom, pode do falar. livro, que eu acho que é a grande vedete aqui, porque, no fundo, gente, a vedete não é a autora, a vedete é o livro. O livro. Então, acho que fale um pouquinho mais do Costurando uma História. Fale, então, você foi tão transparente, sincera aqui. Como Então é que vamos lá. foi? Conta um O pouquinho. livro, o livro é bem documental. Ele tem muitas fotos. É um livro muito simples de ler. É um livro que você vai ler rapidamente, mas você vai ter uma história de alguém que teve muitos incidentes durante o percurso dos 35 anos. Eu tive problemas e tive sucessos. Tive que sair. Eu conto aqui, por exemplo, como eu quase fali, eu quase quebrei com um cliente grande que eu tinha, que eu não vou falar o nome aqui, e eu quase quebrei e eu consegui sair atingindo outros clientes e outras maneiras de costurar, não para moda. Então, eu conto muito aqui tudo. Às vezes, eu conto 35 anos, onde às vezes eu me emociono. Tem parte que nossa, foi difícil de escrever. É um livro simples, mas na hora de escrever, é como ela falou, o começo, o meio, o fim, e às vezes o meio é bem doído. E ele foi, mas eu acho que você vai aproveitar a minha história. Se você é um empreendedor, se você quer empreender ou já é, eu acho que você vai aproveitar muito a minha história. Mês que vem eu vou fazer o lançamento, vocês guardem a data, que vai ser 14 de junho,
uma quarta-feira, mas eu vou colocar no Instagram. E eu queria agradecer a presença da Fernanda, que foi ótimo, é o meu primeiro podcast de muitos, e não podia ter sido outra pessoa nesse. Obrigado, obrigado. E gente, quem está me seguindo, continua no canal YouTube, @Deise Gouveia, no Instagram, Deise Gouveia Oficial. Eu estou lá incentivando você a adquirir ou manter o seu hábito de leitura. E a Fernanda, no Instagram dela, e ela também tem um canal, né? Mas está meio Tem parado. canal, tem canal. Tá um pouquinho pausado, mas já já ela volta. O Instagram dela é Fernanda Pompeu Digital. Eu agradeço vocês aqui por ter ficado até o fim e manda para alguma amiga sua que vai aproveitar a nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.